Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós estamos aqui para que você possa crescer em graça, em conhecimento e em sabedoria. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, deixa o like, comenta aquilo que Deus está falando com você e compartilha porque nós estamos aqui juntos como corpo de Cristo para poder compartilhar as boas novas do Evangelho. E hoje nós vamos falar da diferença entre o filho e o órfão. Então presta atenção nisso, você pode frequentar a igreja, você pode frequentar a igreja a vida inteira, servir, orar, jejuar, pregar. E ainda assim, você pode estar vivendo como um órfão dentro da casa do pai, convivendo com o pai. E o mais perigoso disso é que a mentalidade de órfão, ela não aparece naqueles que deixaram a igreja um dia, mas ela se esconde naqueles que estão mais determinados muitas vezes a servir, nos mais fiéis, nos que nunca saíram, nos que mais servem. Então isso é para todos nós aqui. Nesse vídeo nós vamos abrir Lucas 15 e nós vamos ver alguns versículos importantes e eu vou te mostrar a diferença entre a mentalidade de filho e a mentalidade de órfão. No final desse vídeo eu vou falar de dois pontos importantes que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o pai. E um ponto importante, o segundo ponto, ele vai te dar prática para que você possa sair em relacionamento e vivendo de fato a identidade de filho. Agora imagine comigo um final de tarde, um homem volta do campo suado, com as mãos calejadas, ele trabalhou o dia inteiro, como faz todos os dias há anos, sem reclamar, sem faltar, sem falhar. Enquanto isso, o irmão mais novo dele, ele vai para longe, ele pega a sua herança, com o pai ainda vivo, que naquela época, naquela cultura, dizia que era como se você considerasse que o seu pai já tinha morrido mesmo, e ele gasta tudo, esse filho mais novo, com festa, com gente errada, com uma vida errada, ele não construiu nada. Mas até que um dia tudo acabou, porque quando o dinheiro acaba, os amigos acabam no mundo. Então, ele vai para um chiqueiro, começa a se alimentar ali de comida de porcos, e aí ele cai em si. O texto bíblico diz isso. Essa é a parábola do filho pródigo. Sujo, quebrado, ensaiando um discurso de empregado. Ele diz assim, se eu voltar para a casa do meu pai, pelo menos eu posso ser um servo. E aí, olha só, ele mesmo fala para si próprio, eu já não sou digno de ser chamado filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Mas olha só, esse filho que está voltando, ele não deixa, quando o pai o avista de longe, ele está voltando, o pai não deixa ele terminar a frase. Então o pai corre, abraça, beija e manda trazer a melhor roupa, o melhor anel, a melhor sandália e mata o bezerro gordo. Agora volta aqui comigo, aquele filho que ficou em casa, ele está voltando do campo de um dia de trabalho, ele se aproxima de casa e ele ouve uma música, uma festa, muitas risadas, muita alegria e alguém diz para ele, o seu irmão voltou, cara. E o seu pai matou um bezerro gordo para ele. A Bíblia diz que naquele momento, aquele filho que ficou em casa, ele fica com raiva e ele não quer entrar naquela casa. Esse homem que nunca saiu de casa, esse filho que nunca saiu de casa, nunca gastou herança, nunca dormiu com os porcos, mas naquela noite ele revelou algo que estava escondido dentro dele há anos. Dá para você morar na casa do pai e viver com o coração de órfão. Então, Lucas 15, ele começa com... todo mundo conhece essa parábola, é a parábola do filho pródigo. Presta atenção, ele começa essa história dizendo, Jesus está dizendo nessa parábola, um certo homem tinha 2 filhos. Ou seja, Jesus, ele não está contando a história de um filho, ele está contando a história de 2 filhos. E o contexto revela, por quê? Porque naquele momento Jesus ele está contando essa história para 2 pessoas. Ou seja, Jesus está contando para essa plateia, os publicanos e pecadores, aqueles que tinham saído de casa, e os fariseus e escribas, os religiosos, aqueles que estavam em casa, aqueles que nunca saíam, e além disso, aqueles que murmuravam porque Jesus recebia os pecadores. Então o filho mais novo aqui é retratado como os pecadores. E o filho mais velho é retratado como aqueles que estavam vivendo com religiosidade, os religiosos da época. Jesus está contando essa história para essas plateias, para essas 2 plateias ao mesmo tempo. E olha agora que o filho mais velho diz, nesse texto aqui que a gente está estudando,
Quando o pai sai para falar com ele no versículo 29, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais desobedecer uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Presta atenção, quando o filho mais velho está dizendo isso, ele escolheu uma palavra que dizia a respeito do tipo de mentalidade que estava sobre ele. Ou seja, quando ele diz há tantos anos eu te sirvo, ele está falando a partir de um verbo de escravidão. No grego, essa palavra é um verbo de escravo, não é um verbo de filho. Então, ele não diz há tantos anos eu convivo contigo, pai. Ele não disse isso. Ele diz há tantos anos que eu te sirvo. Ou seja, ele morava na casa como filho, mas ele se enxergava como empregado. A mentalidade dele era uma mentalidade de órfão. E repara uma coisa, os dois irmãos, eles tinham a mesma criação, a mesma teologia. Ou seja, eles tinham a mesma teologia distorcida. O mais novo volta ensaiando e ele diz, me trata como um dos teus empregados. O mais velho, ele reclama, há tantos anos eu te sirvo como empregado. Um sai de casa e o outro fica. Presta atenção nisso, meus amigos. Mas os dois achavam que o amor do pai se comprava através do trabalho, do serviço. Então, aí vem a resposta do pai no verso 31. Por quê? A frase que resume todo esse estudo é o seguinte: filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Olha o que o pai está nos ensinando. A primeira palavra que o pai usa é a que o filho tinha esquecido. Ele vai dizer filho, ele não está falando servo. Ele está tratando o filho como filho, mas o filho não se vê como filho. Então, tudo já era dele. O tempo todo, o cabrito que ele nunca pediu, já era dele. Ele passou anos implorando em silêncio aquilo que ele já possuía por herança, por direito. Então, presta atenção nisso. O órfão, ele implora pelo que o filho já possui. Por quê? Porque ele não consegue entender. A mentalidade de orfandade te tira de um lugar onde o pai já determinou. Ou seja, te faz pensar ao contrário. E é exatamente isso que João 1,12 declara sobre você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, presta atenção, não servos, mas filhos de Deus. Então, filiação não é salário, é presente, é herança. E agora, os dois pontos aqui importantes sobre isso. O primeiro ponto é, presta atenção nisso, o órfão serve para ser amado, mas o filho serve porque de fato ele é amado. Então, a diferença entre o filho e o órfão não é a geografia. Os dois estavam ligados à mesma casa. Não é o comportamento. O mais velho era o certo. A diferença é a motivação, é a mentalidade, é como eles estão enxergando as coisas. Então o órfão serve para ser amado, mas o filho serve porque de fato ele é amado. Parece a mesma coisa, mas é a distância entre a escravidão e a liberdade que está acontecendo aqui. Então, o órfão, ele trabalha por aprovação. Cada culto, cada jejum, cada serviço é uma tentativa de merecer. Mas o filho trabalha por gratidão, ele flui a partir da identidade. Ele já foi aprovado antes de começar e ele tem a plena consciência disso. O órfão vê Deus como patrão, que paga pelo seu desempenho e desconta pelos seus erros. O filho vê Deus como pai, que dá pela graça e corrige por amor. Então o órfão, ele compete com os seus irmãos. Por isso o mais velho não suportou a festa do filho mais novo. Entende o que está acontecendo aqui? O filho celebra com os irmãos, porque o amor do pai não divide, ele multiplica. Agora, entenda uma coisa, você não precisa conquistar aquilo que você já recebeu por herança. Para de querer conquistar o amor do pai e entenda que você já recebeu o amor do pai por meio de Cristo. Segundo e último ponto aqui, a mentalidade de órfão não se resolve com esforço, meus amigos. Ela se resolve com revelação. Então aqui é o ponto que quase muitas vezes ninguém aborda e ninguém foca em relação a isso. Quando a gente descobre que está com a mentalidade de órfão, qual é o primeiro impulso? Se esforçar mais, orar mais, servir mais, provar mais. Só que tem um problema, o esforço é a linguagem do órfão. Não que você não tenha que se esforçar, mas dentro desse contexto, tentar convencer a mentalidade de órfão com mais esforço é usar a doença como remédio e não você curar a doença, entende? Então olha só o que Paulo escreve em Romanos 8,15.
vocês não receberam um espírito que escravize vocês para novamente temerem, mas receberam, olha só, receberam o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O verbo receber aqui 2 vezes nesse versículo não é alcançaram, não é conquistaram, é receberam de fato. E o Abba é intimidade, é a palavra de uma criança no colo do pai. Então, o escravo ele tem medo de errar, o filho ele tem confiança para voltar quando ele erra. Então, talvez você seja o irmão que ficou em casa hoje. Nunca abandonou a fé, sempre está se esforçando, mas está cansado, cobrando de Deus um cabrito, sentindo que serve muito e recebe pouco. Isso não é falta de consagração, é identidade. É identidade esperando por revelação. Então a revelação, ela não se fabrica no esforço, ela se recebe na presença. Então olha só, identidade não se conquista, identidade se recebe. Então, antes de terminar, repara um detalhe nessa parábola que quase ninguém comenta. Quando o filho mais novo voltou, o pai ele correu até ele. Quando o filho mais velho ele não quis entrar na festa, o pai também saiu e foi até ele. O mesmo pai, os 2 movimentos, ele corre atrás do que se perdeu longe e ele sai atrás daquele que se perdeu dentro de casa. Então, a festa não estava completa, mesmo sem aquele filho concordar. A festa não estava completa sem ele. Então a parábola ela termina sem resposta. Jesus não conta se o seu irmão mais velho ele entrou. Sabe por quê? Porque essa resposta é sua. Essa resposta é minha. O pai está do lado de fora da festa, falando com você agora. Filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Entra na festa. Então, se esse vídeo te tocou, escreve aqui nos comentários. Filho, eu sou filho. Eu leio cada um desses comentários e quero saber quem recebeu essa revelação hoje. Na descrição desse vídeo você vai ter alguns materiais que vão te ajudar. Também você vai ter a comunidade Mentalidade de Filho, onde você recebe conteúdos diariamente para que você possa transformar a sua forma de pensar e viver de fato como um filho amado de Deus. Então, entenda uma coisa, você não é órfão, você é filho. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.